Nós celebramos o 18º domingo do tempo comum, e a palavra do Senhor quer encontrar morada em nosso coração e espera de nós uma resposta decisiva. Hoje o Senhor, da primeira leitura, tanto no Salmo, na segunda leitura, no Evangelho, Ele quer nos educar a liderança, mas não qualquer tipo de liderança. Hoje se fala muito nos líderes, como aquele que organiza, como aquele que se antecipa. Todas essas são as qualidades próprias de um líder. Mas o que o Senhor espera de nós hoje é que nós tenhamos a sensibilidade de não nos submeter às circunstâncias, mas conseguir, nas circunstâncias difíceis, enxergar com os olhos do Senhor, porque o olhar humano é bastante limitado, não consegue enxergar a realidade com verdade. Isso é tão verdade que a primeira leitura de Isaías que nós lemos é o encerramento de uma das partes do livro. Talvez o livro de Isaías poderia ser chamado de livro da consolação, até porque essa parte do livro de Isaías é escrita durante o exílio da Babilônia. Então Isaías profetiza esperança num contexto de desesperança. Mas porque Isaías não se submete às circunstâncias, olhando o pensamento de Deus, ele consegue encontrar um caminho para que a palavra de Deus se concretize. E gente, o exílio para o povo de Deus foi algo extremamente doloroso. Imagine você ficar privado das promessas fundamentais que Deus havia feito desde os primórdios, quando começa a constituir o seu povo, que é propriamente terra e descendência, e viver exilado, viver longe da sua pátria, viver longe dos seus, é viver um completo distanciamento. E é nesse contexto que a profecia de Isaías se dirige a esse povo, dizendo o seguinte: olha, vocês aí que estão com sede, vinde às águas. Vocês que estão com fome, vinde comer e beber sem nenhuma paga. Essa ideia da refeição, essa ideia do banquete, que muitas vezes as Sagradas Escrituras é figura do reino dos céus, mostra esse Deus que quer suprir todas as nossas necessidades. Mas o profeta tem uma preocupação fundamental, não é com a sede de água, mas a sede de Deus, que todos nós temos. Talvez você fale: padre, mas existem gente que não acredita em Deus, mas a sede dele está ali. Nós temos uma sede de eterno. O próprio sentimento de insatisfação que nos acompanha durante todos os momentos da nossa vida denota que o nosso coração só se descansa quando encontra e reconhece esse fundamento eterno que é o Senhor. E olha, nós precisamos olhar para nós, reconhecer que Deus é aquele que sacia a nossa sede e constantemente nos encontrar com Ele, a fim de que tenhamos respostas diferentes. Tem muita gente pensando mais do mesmo. Nós, como cristãos, com os olhos do Senhor, temos que ter a sensibilidade de olhar para frente, não nos submetendo àquilo que está acontecendo agora. Qual que é a grande tentação de todo momento de sofrimento? Achar que ele é absoluto. E qual que é a grande tentação de todo momento de muita alegria? Também achar que é absoluto. Eu vou dizer uma coisa que vocês sabem, mas a gente se esquece. Os momentos bons passam. Os momentos ruins também passam. Louvado seja Deus, né? Só passasse os bons aí, passa. Nada é absoluto. O que é absoluto em nossa vida é o Senhor que nos conduz e quer que nós tenhamos uma resposta diferente. Olha o Evangelho de hoje. Imagine vocês que Jesus, ele sabe que João Batista foi morto e vai para um lugar deserto. E certamente Jesus foi para rezar. Jesus se distanciava das multidões com os seus para rezar, para dar alguns ensinamentos. Eles vão de barco para outro canto e o povo vai a pé atrás deles. Imagine a necessidade que esse povo estava de ouvir uma palavra, de ouvir um direcionamento, de estar com Jesus. E não pense que eram pouca gente não, viu? Ali falam 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, mas os estudiosos dizem que a comunidade judaica da Palestina contava cerca de 500.000 de pessoas. 500.000 pessoas moravam naquela região lá.
Acredita-se que na multiplicação dos pães tenham cerca de 20 ou 30 mil pessoas. Você imagine todo esse povo ali. E o bonito é que Jesus não responde segundo as circunstâncias nossas. Eu já ia falar, mas esse povo já está aqui de novo, 20 mil pessoas aqui. O que eu vou falar para esse povo aqui? O que Jesus sente? Duas coisas, dois movimentos do coração dele. Ele sente compaixão do povo, que está precisando de uma palavra, que está necessitando de algo, e cura os que estão doentes. Olha quem que é o nosso Senhor. Esse é o pensamento do pastor. Esse é o pensamento daquele que consegue achar um caminho onde não há caminho. E o Senhor não se pergunta no primeiro momento o que o povo vai comer, o que vai beber, como que vai ser, mas o Senhor vai até as necessidades fundamentais que se estavam ali. Esse é o pensamento de Deus. Agora, o pensamento do mundo, dos homens, é aquilo que os discípulos fazem. E talvez, gente, eu tenho que confessar, talvez eu pensaria igual eles. Você que já organizou qualquer refeição aí na sua casa aí, qualquer festa que você faz, 20 pessoas dá um trabalho. Imagine 20 mil. O povo olhou e falou: Senhor, vai dar não. A gente não tem dinheiro aqui, a gente não tem recurso. E o que o Senhor está treinando nos discípulos? O Senhor sabia que não tinha nada, mas Ele quer que eles tomem a atitude, que eles tenham liderança, que eles consigam nesse momento enxergar alternativas que não sejam as evidentes. É evidente que não tinha como dar comida para todo o povo. É evidente que não tinha recurso entre os povos lá. Há alguns que interpretam, que dizem que essa perícope do Evangelho apresenta uma partilha. Impossível ter partilha, gente. Nós não estamos falando de gente que tinha o que comer, não. Olha, naquela época, quando muito, se fazia uma refeição ao dia. E não é só lá não. Quando nós vamos ver a história dos pastorinhos em Fátima, o povo comia uma única vez no dia, era uma única refeição. Era gente simples, era gente pobre. Então não tinha o que partilhar, não tinha nem o que comer. E quando estão naquele momento ali que o Senhor faz o milagre, que Ele alimenta a todos, que Ele mostra que com a bênção de Deus e estando com Ele, tudo se resolve, esse povo se sacia, e nós olhamos para Jesus e sabemos que ali existe alguém capaz de saciar o nosso coração daquilo que é mais fundamental. Mas o que os discípulos esqueceram, e que muitas vezes nós esquecemos, é o seguinte: Deus não precisa de muito para fazer um milagre na nossa vida. Deus precisa dos nossos 5 pães e 2 peixes. O que significa os 5 pães e 2 peixes? É tudo aquilo que eu tenho, é aquilo que eu consigo dar. 5 pães e 2 peixes, há quem diga, era o salário de um dia. Deus não pede o salário do mês, Deus não pede o alimento do mês, Deus não pede as condições do mês, Deus pede os passos que nós conseguimos dar hoje. E é sempre um dia após o outro. Os 5 pães e 2 peixes que nós entregamos para o Senhor é diário. Às vezes a gente entrega só um peixinho, às vezes a gente entrega 2, às vezes conseguimos entregar os 5 pães e 2 peixes. Mas Deus só consegue fazer um milagre quando nós entregamos aquilo que temos e somos. Existe um princípio teológico fundamental que vai dizer que a graça pressupõe a natureza, certo? Para que o milagre aconteça, tem que ter a natureza que pede o milagre. Não adianta nós clamarmos o milagre de Deus se nós não estivermos fazendo a nossa parte. A grande questão, e o que o Senhor quer resolver entre nós hoje, de maneira muito especial e fundamental, é uma mentalidade vitimista, uma mentalidade na qual muitas pessoas caminham, como se o mundo devesse para nós. Não é assim? Já viu gente que pensa assim? É gente que acha que todo mundo deve para ela. Ah, porque no passado aconteceu isso, porque meu pai e mãe fizeram isso, porque nesse relacionamento lá atrás aconteceu isso, e portanto ela se sente como alguém que constantemente tem que ser servido, alguém que constantemente é vítima de tudo e de todos, quando na verdade o Senhor espera de nós apenas que nós façamos aquilo que nós conseguimos fazer. Deus quer que nós entregamos os 5 pães e 2 peixes, e eu não sei a circunstância que você está vivendo, eu só sei que você tem que levantar hoje
entregar para o Senhor os seus 5 pães e 2 peixes. E você sabe o que é os seus 5 pães, o que são os seus 2 peixes, o que é aquilo que você tem para entregar. Alguns pensam, mas padre, o senhor não sabe o que eu estou passando, o senhor não sabe o momento que eu estou vivendo. Não sei mesmo. Talvez você não tenha nem forças para andar, mas o fato de não desistir são 5 pães e 2 peixes que você já entrega, e nós precisamos começar a fazer a nossa parte. Olha, existem situações na nossa vida que somente nós podemos nos ajudar. Ninguém pode pegar os seus 5 pães e 2 peixes e entregar para o Senhor. O Senhor pergunta para ele: o que vocês têm aí? A gente tem 5 pães e 2 peixes, então traz aqui, que com isso eu faço um milagre. Não esqueça de uma coisa: Deus espera os nossos 5 pães e 2 peixes, mas se Jesus está conosco, nós já temos tudo. É isso que o povo não havia entendido ainda. Se Jesus está conosco na barca, se Jesus está conosco em nossa casa, se Jesus está conosco em nossa família, nós já temos tudo. O resto vai vir, mas vamos começar a fazer nossa parte. É evidente que as diversas experiências que nós temos de vida são dolorosas, e elas vão nos marcando e de certa forma nos tornando vulneráveis em algumas situações. Mas apesar de tudo isso, nós precisamos assumir as rédeas da nossa vida, e um dos princípios que nós precisamos tomar é o de parar de achar um culpado que não seja nós mesmos. Nesse tempo de pandemia, tudo virou culpa da pandemia, percebeu? Eu rezava bastante. Mentira. Agora, na pandemia, parei de rezar. Não sei o que está acontecendo comigo. Eu estava comendo direitinhos na pandemia. Agora, durante a pandemia, fiquei o tamanho que eu estou. O meu investimento é bem antes da pandemia. Então a culpa não é a pandemia, a culpa é minha mesmo. Mas quantos de nós temos colocado culpa na pandemia de tudo? Desde os pesos a mais, as situações que nós estamos deixando. E nós não temos assumido nossa responsabilidade. Gente, quem não assume aquilo que lhe é próprio, jamais consegue entregar 5 pães e 2 peixes, porque quem não assume aquilo que tem que ser assumido, não consegue reconhecer aquilo que se tem. Nós precisamos hoje, a partir daquilo que o Senhor nos apresenta na palavra, nos levantar, pegar nossos 5 pães e 2 peixes e colocar diariamente aos pés do Senhor, que é o tudo, e que vai gradativamente fazer um milagre em nossas vidas. Porque esse Deus que nos alimenta, vai dizer São Paulo, nada pode nos separar dele. Não existe uma realidade que possa nos separar do amor de Deus. Nenhuma experiência negativa, nada pode nos separar desse Deus que é amor. Eu vou além: nem as minhas e as suas misérias, nem os meus e os seus pecados, nem as minhas e as suas traições são capazes de nos separar do amor de Deus. O que pode acontecer é que você se feche e não consiga mais reconhecer o amor do Senhor, mas o Senhor constantemente se volta a nós, e o Senhor quer que nós lhe entreguemos os nossos 5 pães e 2 peixes, para que Ele faça um milagre em nossas vidas. Talvez você ainda não experimentou um milagre na sua vida, porque você está segurando na sua mão as coisas. Já viram acho que já até contei aqui, aquela historinha do macaco que coloca a mão na cumbuca e não consegue tirar? Alguém já viu essa historinha? Diz que o macaco, quando o pessoal vai caçar, o que eles fazem? Eles colocam a banana na cumbuca. O macaquinho vai lá, põe a mão, ele insiste na banana. Não conseguindo tirar a mão, o caçador vem e mata o macaco. E se ele fosse esperto, ele tiraria a mão da cumbuca, correria e comeria a banana em outro canto. Nós estamos fazendo a mesma coisa com o macaquinho. Nós muitas vezes colocamos a mão na cumbuca, por uma banana qualquer, por uma situação qualquer, por uma experiência qualquer, e assim a vida vai vindo até nós e vai tirando de nós aquilo que é fundamental, aquilo que é precioso, porque a gente não conseguiu abrir mão de algumas realidades, porque a gente não conseguiu deixar o passado no passado, porque a gente não conseguiu assumir as rédeas da nossa vida. E só consegue dar os 5 pães e 2 peixes quem já não está com a mão mais na cumbuca, quem já consegue com as suas mãos reconhecer aquilo que é, aquilo que não é, e ofertar a Deus a matéria própria do seu dia. Entenda uma coisa: Deus não pede de você nada além daquilo que você pode dar, e o Senhor não manda nenhuma cruz para a gente que a gente não consiga carregar.
Até porque as cruzes que nós carregamos é propriamente nossa inadequação ao projeto de Deus, e muitas somos nós que inventamos também. Mas mesmo nesses contextos, Deus, que é misericórdia, nos sustenta e nos fortaleça. Portanto, quero convidar vocês a rezarem comigo. Quero convidar você no seu coração, entregar os seus 5 pães e os seus 2 peixes. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Nesse silêncio, apresente ao Senhor quais são os 5 pães e 2 peixes que você ainda não entregou ao Senhor. O que você ainda não colocou diante de Deus? O que é aquilo ainda que você tem insistido em colocar nas suas mãos, em guardar? Entregue a Deus hoje. O Espírito Santo quer iluminar nossos corações, para que nós saibamos propriamente aquilo que nos compete. Nós não conseguimos fazer para o outro aquilo que somente o outro pode fazer, nem Deus consegue fazer por nós aquilo que é para a gente fazer. Por isso, que nessa oração, peça que Deus te levante, que Ele te possibilite dar passos concretos, convictos, do jeito que você consegue, na direção do Senhor. Amém?